Beleza com vocês do YouTube? E agora eu vou gravar uma partida de Survival Games, ou duas, ou sei lá quantas, porque eu tava tentando gravar até agora há pouco, mas não deu. Então, fazer o que, né? Ontem foi o dia do capoeirista, gente. Dos capoeiristas youtubers. Gente, vamos lá conhecer mais gente. Eu ainda tô com a minha skin. Eu tinha gravado agora há pouco na terceira pessoa. Nossa, gente, nem sabia que era Survival Games. E eu já fui, né? Não, é brincadeira. Achei que era verdade aquele baú ali. Gente, não gosto dos... Mas de novo, gente. Deixa pra entrar no último segundo e vai ali no café. Tchau, galera. Vim no café porque até eles entrar vai demorar um século. Gente, parece o Andrés. Não é. É outro Creeper bugadão. Cadê o Creeper bugadão? O Creeper bugadão. E cara, beleza? Cadê o cardápio? Né, tipo, da cardápio. Agora eu vou voltar pro Survival Game. Olha, ó. Mental Dimension. Herobrine. Nossa, gente do céu, que desvio bonito. Ah, mas tô bugado então. Eu não vi o desvio. Que bug. Nossa, ainda 3, gente. Então deixa eu tomar meu café aqui, né? Sentar. Ponto, deixa aqui. Gente, tá todo mundo vindo. Agora vai lutar assim. Nossa, não parece a pizzaria? Five? Não. Não. Hoje vai se encerrar no café, né? Naquele cafezão. Naquele cafezão. Vai se encerrar naquele café que eu fui agora. Fui agora. Partida! Vamos, partida! Vamos! Gol! Caí! Vorum! Não! Que bug! Tô bugado! Limpar o baú, gente. Eu vou até subir porque eles limparam todo o baú, então. Caíram! Uau! Andar pro ar. Nossa, gente, vocês viram isso? Gente, cadê os baús aqui em cima, gente? Tem baú ali, né? Baú onde, né? Deixa eu limpar. Ah, por que você não...
Pam, pam. Nossa, que lugar mais deserto. Volta lá na crafting. Volta lá na crafting, eu vou fazer uma espada de ferro pra mim. Só pra mim. Gente, deixei mais um ferro lá. Vixe, ferrou, ferrou, ferrou. Olha aí, gente, ferrou, ferrou, ferrou agora. Eu não tô com nenhuma espada, gente. Ferrou porque eu não tô com nenhuma espada. Gente, ele vai me matar, gente. Sai, bichão! Isso tudo acontece porque a nossa pele funciona mais ou menos como esse elástico. No começo ela vai e volta numa boa, mas com o tempo o elástico fica frouxo. No caso da pele, a gente perde colágeno e aquela elasticidade da juventude vai embora. Um jeito de melhorar... Oi, driblei, seu besta. Estado, 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 estado. Gente, ele deu um speed. O corte é feito na curvinha da pálpebra para tirar o excesso de pele e gordura. Tô correndo igual louco com a minha calça. Feita na parte de baixo do olho, assim, pertinho Pau. dos cílios. Em 2 meses já dá para ver o resultado da Márcia. Isso a diferença de Volta! Corre! Mas você está atrás de mim. Do que da entrevista? da cirurgia, né? Da entrevista não falou. Mas de cirurgia eu também, da blefaroplasia. Você vai fazer de uma fica bastante tranquilo. Ah, toma meus itens aí. Me matei. Me matei. Ai, cara, mata ele. Tem osso, colágeno, que dá da pele, e esse osso ele vai atrofiando, perdendo a musculatura, vai atrofiando o osso, assim, com o passar do tempo, com o envelhecimento. E a pele, então, envelope, que recobre toda essa estrutura, começa a sobrar. Então, o que a gente tem aqui é uma pele que tende a tender. Foi porque eu quis. O cara é muito burro. Cara burro. Acho que ele vai morrer. Morrer, besta. Bestalhado. Toma uma bestalhada. Deixa eu destruir você, Aí essa Deus. cirurgia pode ser tentada, porque muitas vezes o envelhecimento é muito mais no supercílio, na sobrancelha. Aí é realizado um lifting de sobrancelha, até complementado, mas na grande maioria das vezes... Esse é o último. Galera, esse é o último. É o último survival game. Se eu morrer, então vai ficando por aqui no café, né? Sim, todo mundo tem. Tem... Ah, mano, sério que você morreu? Pode-se também fazer a blefaroplastia inferior, que é uma incisão por Bonirix. cílios, né? Então, essas bolsas de gorduras, quando elas estão evidentes, elas são removidas. Aqui tem um músculo que cobre tudo, esse músculo é afastado, se tira essa bolsinha de gordura e depois se fecha. Ou muitas vezes é só uma sobra de pele, que dá um aspecto da olheira também. Onde se tira essa sobra de pele e aí se fecha essa cirurgia. E essa gordura, se fosse uma vez retirada, ela não volta. Não, na verdade, com o passar do tempo, pode ser que haja uma... Mano, eu tô ficando com raiva dele. Você vai me matar de novo. processo de envelhecimento, mas é que na grande Eu matei maioria das ele vezes só se aqui. tira
Planilha do céu. Agora, doutor Emerson, tem uma telespectadora nossa lá de Joinville que mandou uma mensagem dizendo que isso aqui tem a ver com o canal lacrimal entupido. A pessoa que tem o canal lacrimal entupido também pode dar uma sensação de gordurinha embaixo dos olhos, né? O canal lacrimal está aberto. Então, o processo de entupimento do canal lacrimal é diferente da flora de pele ou da bolsa de gordura. E não tem que fazer cirurgia para corrigir o canal lacrimal entupido. Tem sim. Tem? Buscar o oftalmologista, porque existe até uma síndrome, né, chamada síndrome de Sita, que é resultante do ressecamento, né, da saliva, do outro. Nós temos que identificar verdadeiramente se é um entupimento ou se é alguma outra doença, tipo essa, dermatológica, para a partir daí tratar. Tem mais pergunta. Vamos ver de quem agora? A dúvida é do Alexandre. Alexandre, olá, tenho muita olheira roxa, cansada. Muitas vezes não saio de casa porque sinto vergonha. Poxa, Alexandre, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o tratamento mais adequado para você. E aí, gente, daqui do Paulo, gente. Não tô com nada, tô sem armadura, sem nada. Não consegui pegar. Aquele baúzinho. Ai, tomara que ninguém roubaram. Tá. Isso, deixaram um peitoral. A javadeira, né? Gente, javade pra quem tá sem nada. Já vale em dobro já. Olha, tem uma espada pra você que... Mentira! Opa! Flecha. Gente! Tô me matando, gente! Gente! Falou, cara! Que? Imagina os Paranauê, né? Como se fala. Você não lavou a cabeça. Não, esqueci que eu tô gravando ainda. Esqueci na gravação que eu não vou cortar. Aí vamos ver como é que é. Aqui mais dos Paranauê. Eu já sei que eu roubei aquele baú. Gente, cheguei do outro lado da ilha. Tô com medinho. Gente do céu, você viu? Sumiram minha maçã. Tem um hacker aqui na partida que não quer.
Gente, tô sem nada pra regenerar minha vida. Ei, caramba. Hora da gente saber o que acontece no Brasil e no mundo com as informações do G1, portal de notícias mais novo da internet. G1 em 1 minuto. Vamos ter que atravessar outra ilha, né? Negros. Tivemos que não dá pra nadar assim, senão se a gente nadar assim, isso é mais rápido. Opa, aqui é uma cidade do outro lado. Falando agora de Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu, que foi preso ontem, deve chegar hoje à tarde na sede da Polícia Federal em Curitiba. Olha que da hora, A gente. transferência dele foi autorizada ontem à noite. Os outros 7 presos que já estão lá acabaram de fazer exame de corpo de delito no IML. Agora me responde alguma coisa. Você já passou por algum momento de grosseria no seu trabalho? Bom, então presta atenção nessa notícia. O estudo mostrou que simplesmente ficar perto de uma grosseria pode prejudicar muito o seu desempenho. E não para por aí. A grosseria pode ser também contagiosa como um resfriado. Ou seja, se alguém for grosso com você, isso pode fazer você também ser grosso com outra pessoa. Mari? Faz todo sentido, né, Mari? A história da gentileza gera gentileza, a grosseria gera grosseria. Então, Mari, ó, beijo pra você. Bom trabalho, bom dia. Bem gentil. Até amanhã. Lembra da pergunta que a gente recebeu pela internet? Da leitura? Alexandros, eu falei o nome dele errado, é Alexandros ou Alexandros. Olá, tenho muita olheira, roxa, cansada, muitas vezes não saio de casa, sinto vergonha. Doutora Márcia, o que a gente pode falar para ele? Primeiro, que não, por favor, saia de casa, não justifica você ficar em casa por causa disso. Mas procure sim um dermatologista, porque hoje nós usamos associações de técnicas que melhoram muito, que não são tão caras assim. Até que o laser e o fenol poderiam servir para ele. Sim, e existe agora uma nova técnica que vai não substituir o laser, mas vai fazer um papel muito semelhante essa técnica. Como é que chama essa técnica, doutor Emerson? Radiofrequência. E a gente tem chamado radiofrequência pulsada comum de agulhas. É uma tendência mundial hoje utilizar agulhas. As técnicas com agulhas. Gente, eu tô quieto porque eu não sabia que tava gravando. Peraí. Olha o aparelhinho, é um negócio minúsculo, é uma agulhinha minúscula que a gente está aqui mostrando, ó. É muito pequenininho mesmo. Dá para ver a ponteira dela bem pequenininha. E a gente vai entender agora na arte como é que esse aparelho é conectado a uma corrente elétrica, né? Na verdade são uma ponteira e a gente utiliza um aparelho de radiofrequência. E aí a energia do aparelho de radiofrequência vai migrar através dessa ponteira. Dessa ponteira. Fica então, antes e depois aqui, gente. O que acontece da pele, as agulhas perfurando toda essa pálpebra, jogando essa energia dentro da pálpebra, uma energia controlada. E por isso a gente tem tanto escuro colado como clareamento. Então vai haver duas. Então, galera. Correndo em terceira pessoa. Pra acabar o vídeo. Vamos lá. Então, cara. Falou, galera. Fui, tchau e até. Coloca o corretivo, já vai trabalhar, desenvolve.